Meus amados e meus queridos irmãos, minhas irmãs, a você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu tenho o imenso prazer de cumprimentar a você, a sua casa e toda a sua família na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite, continue em nosso coração, não só hoje, não só agora, mas que seja para toda a eternidade. Meus irmãos e minhas irmãs, neste momento eu agradeço ao Senhor, nosso Deus, pela oportunidade que nos é franqueada. Agradeço também a você, que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado seus afazeres, cancelado os seus compromissos, para juntos meditar conosco na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Amados irmãos e minhas irmãs, de início eu quero dizer a você que eu sou assembleiano, sou pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor. E por que estou lhe dizendo? Porque a mensagem que nós vamos ouvir tem tudo a ver com a nossa formação. Nós somos o povo que mais falamos de oração, mas somos o povo que menos ora. E todos nós sabemos que a oração é um mandamento do Senhor Jesus. Ele, para vencer as tentações, as provações, aqui na terra, teve que orar. A oração é um mandamento. E quando eu deixo de cumprir este mandamento do Senhor, eu estou cometendo um grave erro. Nem o cristão que se preza, nem o ser humano que pretende permanecer, caminhar, estar de pé na presença de Deus, deve esquecer de orar. Louvado seja o nome do Senhor. Deve esquecer de orar. A oração é o alimento. A oração, ela me transporta, ela me conduz para perto de Deus. Ela me aproxima do Senhor. A oração é um diálogo entre a criatura e o seu Criador. Na oração, eu expresso as minhas necessidades diante de Deus. Na oração, eu me torno mais humilde. Na oração, eu conto as minhas necessidades ao meu Senhor. Louvado seja Deus. Então, a oração é um instrumento poderoso diante da presença de Deus. Por isso, não devemos nos esquecer de orar. O próprio apóstolo Paulo, ele disse na sua carta que orai sem cessar. Então, nós sabemos que para nós continuarmos de pé na presença de Deus, é necessário que tenhamos uma vida de oração. A oração não me faz mais importante do que as outras pessoas. A oração, queridos, ela me torna mais humilde. A oração, ela me aquebranta. A oração, ela me afasta do pecado. A oração, ela faz eu entender que eu não sou mais eu, mas que Cristo vive dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço a você que nesse momento, abra sua Bíblia, a palavra de Deus comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 9, para nós entender
a importância, o benefício e como devemos orar. Pois o versículo 9 nos diz: propôs também esta parábola. Alguns que confiavam em si mesmo por se considerar justo e desprezavam os outros. A oração, eu já quero lhe dizer e voltar a repetir o que disse agora há pouco. A oração não me torna mais importante do que o meu irmão. Quando eu oro, eu me sinto sensível à voz do Espírito Santo. Quando eu oro, eu tenho mais amor pelas pessoas. A oração não é para me tornar arrogante, ignorante ou prepotente. Não, senhores. Não é para isso a oração. Louvado seja o nome do Senhor. A oração me faz mudar de atitude das minhas opiniões erradas. Louvado seja o nome do Senhor. A oração é aquilo que já lhe disse. Ela me faz ser sensível. A oração, ela nos aquebranta, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. O texto continua dizendo no versículo 10, 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar. A oração tem que ter propósito. A oração tem que ter objetivo. A oração não é um monte de palavras sem sentido. Não, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. A oração é onde nós contamos as nossas dificuldades, colocamos as nossas petições diante do Senhor. Então a oração tem que ter propósito. Os 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar. E Jesus nos faz compreender, nos orienta, nos alerta, faz questão de nos mostrar quem eram esses 2 homens. Que nação eles pertenciam? De que povo eles eram? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem que o texto diz que um era fariseu, outro publicano. Louvado seja o nome do Senhor. O fariseu, meus irmãos, posto-se em pé, orava de si para si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. O fariseu, posto-se em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Olha a oração do fariseu. Ainda hoje, nos dias atuais, em pleno século XXI, tem pessoas fazendo oração de fariseu. Veja bem, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. A oração não é para insulto. Ó, preste atenção, analise a oração do fariseu. O propósito do fariseu orar era para insultar o publicano. Isso não é oração, meus irmãos. Isso não é oração. A minha oração não é para causar insulto ao meu irmão. A minha oração não é para me achar mais importante do que o meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que eu lhe disse que tem muita gente ainda hoje fazendo a oração de fariseu. Com a mesma conduta, com a mesma proporção, com o mesmo objetivo dos fariseus. Louvado seja o nome do Senhor. A sua oração, a sua petição, louvado seja o nome do Senhor, não é para agradar a Deus, é para trazer insulto às pessoas. Tem pessoas que deixam de orar a Deus para insultar as pessoas. Olha a oração desse fariseu. Ele começa a argumentar diante de Deus como se o seu argumento
fosse algo que iria convencer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como se as suas palavras fossem convencer a Deus. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Deus nos ouve pela sua infinita misericórdia. Não é porque somos dignos. Quantas pessoas se exaltaram? Quantas pessoas se tornaram arrogantes? Louvado seja o nome do Senhor. Se soberbeceram só porque fez uma oração e Deus ouviu. Ele já se autodenomina maior do que os outros. Não, amados. Deus nos ouve pela sua infinita graça. Nós não merecemos. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, não estou lembrando bem aqui o versículo, mas ele diz que nós não sabemos orar como convém. Tiago diz que nós não sabemos nem pedir. Por isso, às vezes, não somos atendidos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos ouve pela sua bondade e pela sua misericórdia. Então o fariseu aqui começa a insultar o publicano. Porém, o publicano, irmãos, quem é de oração, quem tem temor a Deus, não dá ouvido palavras sem sentido. Louvado seja o nome do Senhor. O publicano aqui nem estava imaginando, nem estava fazendo caso daquilo que o publicano estava orando. Ele não estava insultado com as palavras do publicano, do fariseu, perdão. O publicano não estava insultado com aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem tempo para falar com Deus não tem tempo para criticar as pessoas. Louvado seja Deus. Quem ora tem prazer de falar com Deus, não falar do seu semelhante. Ouçam isso aqui. Louvado seja Deus. Olha o fariseu insultando, criticando, colocando as suas qualidades diante de Deus, como se isso fosse trazer algum benefício perante ao Senhor. Deus não nos olha pela nossa posição social. Deus, diante de Deus, todos nós somos iguais, não tem maior e nem menor. O grande é Ele, meus irmãos. O grande é Deus. O poderoso é Deus. O soberano é Deus. Diante de Deus, Ele mesmo disse na sua palavra, quem quiser ser o maior no reino do céu, que seja o menor. Eu não sou superior a você, nem você a mim. Todos nós somos formados da mesma substância. Todos nós somos feituras, somos formados do pó da terra. Eu sei que tem algumas pessoas que se autovalorizam, que acham que são alguma coisa, se tornam mais importante do que outros, se tornam mais superior do que as outras pessoas. Isso é fraqueza. Isso é falta de entendimento, de conhecimento. Porque diante de Deus, todos nós somos iguais. Então o fariseu, começando a argumentar, dizia, louvado seja Deus, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. Olha o versículo 12, olha o argumento do fariseu. Eu jejuo 2 vezes por semana, como se isso fosse convencer a Deus. Irmãos, tem tanta gente fazendo sacrifício de tolo, isso é verdade. Tem tanta gente oferecendo sacrifício de tolo, pensando que está agradando a Deus e está desagradando a Deus. Deus não é convencido pelas minhas palavras, irmãos.
Deus não é convencido por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acho que é. Não, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não é convencido pelas palavras do pecador. Não, senhores. Nós precisamos aprender muito. Louvado seja Deus. Então, olha o argumento do fariseu no versículo 12, irmãos. Eu jejuo 2 vezes por semana. Você pode jejuar o ano inteiro. O ano inteiro. Tanto quanto você quiser fazer o seu sacrifício de jejum. Se você não obedece às regras da palavra de Deus, se você não obedece os mandamentos do Senhor, se você não anda de acordo com a palavra de Deus, o seu sacrifício é vã. Não significa nada. É o sacrifício, quero voltar a dizer, de tolo. Tem muita gente que ora muito, jejua muito, mas não guarda a língua. Não guarda a língua. São contendeiros, brigadores, gostam de fofoca. E aí? Como é que fica o seu sacrifício e a sua oração? Quero que você pode deixar a sua opinião. Pode se inscrever aí. Deixar o seu comentário acerca do assunto que estamos tratando. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo. Você pode dizimar o tanto que você dizimar. Você pode ser o mais fiel no dízimo em sua congregação. Se você não obedecer os mandamentos, o que a Bíblia lhe manda obedecer, você está jogando o seu sacrifício fora. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quero voltar a dizer, muita gente que ora muito, irmãos. Leiam muito a palavra de Deus. Oferece sacrifício. Dizima, mas tem raiva do próximo. Tem raiva do irmão, da irmã, do pastor da igreja, do dirigente, da líder do círculo de oração. E aí? E o seu sacrifício? Em vão. Muitas orações têm sido retidas diante de Deus, como a oração desse fariseu aqui. Como a oração desse fariseu aqui, tem muita oração retida no reino espiritual. Sem resposta. Porque Deus não responde. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Não adianta viver de aparência. Eu sei que vai doer, mas vai sarar. Tem muita gente, meus irmãos, em nosso meio, vivendo de aparência. Aparência, aparência. Você olha por fora e vê que se vestem bem, andam parecendo cristão, todo dia estão na igreja, se consagra, dá o dízimo, mas por dentro está estragado. Por dentro está estragado. Olha a oração do fariseu, jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganha. Agora vem o publicano. Vamos ver a humildade desse homem. E vamos ver quem Jesus respondeu e elogiou. Você pode ser o mais simples da sua congregação. Você pode ser o mais necessitado financeiramente da sua congregação. Mas se você é humilde, se você é temente a Deus, você tem crédito com Deus. O publicano, estando em pé, longe, nem
Usava ainda levantar os olhos ao céu. Veja a humildade desse homem. Nem ainda levantava os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Meus irmãos, quando o ser humano reconhece, entende, compreende que ele não é nada, ele é dependente de Deus, que ele é carente de Deus, que ele é necessitado da presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus se revela a ele em muitas coisas. Deus trabalha na vida desta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus levanta aqueles que se humilham na sua presença. Louvado seja Deus. Eu quero lhe dizer que a humildade precede a honra, mas a soberba precede a queda. Você nunca vai ver Deus levantar um soberbo. Não, Senhor. Todos aqueles que Deus tem levantado nesta geração são pessoas que se humilharam perante a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. É a palavra, isso aqui é Bíblia, irmão. É a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O arrogante não chega em lugar algum, por mais que ele dê passos, por mais que ele inicie a caminhada, ele não consegue chegar até o final. Porque Deus abomina a soberba. Deus abomina a soberba. Louvado seja o nome do Senhor. O publicano, estando em pé, longe, nem ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Perceba-se que o publicano reconhece as suas fraquezas, reconhece as suas fragilidades, entende que ele era pecador e que precisava da misericórdia, da bondade do Senhor nosso Deus. Concluindo este versículo, esta mensagem, vejam o que diz o versículo 14. Vem as palavras após de Jesus. Digo-vos que este desceu justificado. Perceba-se que no início desta mensagem, o publicano se apresenta como se ele fosse merecedor de ser ouvido por Deus. Então ele se apresenta como superioridade perante o publicano. Porém, com Deus, cara, querido, não é assim. Não é dessa forma que Deus age. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que ele disse agora há pouco. Tem pessoas que se acham superior mais do que os outros. Desprezam, condenam, humilham os outros. Está entendendo? Desprezam, humilham as pessoas. Criticam das pessoas. Desvalorizam as pessoas. Olha a história desses dois aqui. No versículo 14, Jesus chega e diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. E não aquele. Por quê, irmão Lucivaldo? São palavras de Jesus. Porque todos aqueles que se exaltam serão humilhados. Mas os que se humilham serão exaltados. Esse é o nosso Deus, que não depende de opinião humana, que levanta quem ele quer, que usa quem ele quer, que ouve a oração de quem ele quer, responde a oração de quem ele quer. Não é por méritos, não é porque somos merecedores, não é porque somos influentes na sociedade,
Não é porque somos bem vistos na sociedade. Não, senhor. Não, senhoras. É aquele que Deus quer levantar e usar para a sua glória e para o seu nome. Eu quero deixar esta mensagem para você, para a sua vida e para o teu coração. Dizer a você, não desista de orar. Não deixe de orar. A cada momento, a cada instante, a cada dia, lembre-se que você é dependente de Deus. Que Deus te abençoe e que você fique na paz.